Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do GeraCast. Estou muito animado. Esse aqui é um podcast que nós criamos para falar sobre empresas familiares, para poder falar sobre como é trabalhar marido e mulher, pai e filho. E vai ser incrível, estou muito animado. Nós trouxemos um casal extraordinário e ao lado está aqui a minha host, a pessoa que eu escolhi passar minha vida inteira, tanto minha vida sentimental quanto a minha vida empresarial. Nós somos sócios em todos os negócios. Lari Lopes, fala um pouquinho de você. Ao meu lado, Vini Firmino, e eu aqui com a honra. A gente tem o mesmo sobrenome, mas eu uso o meu Lari Lopes. E aí, à minha frente, eu tô com um casal tão incrível que não tem como começar o GeraCast sem estar com esse casal maravilhoso. Eles são empresários nos Estados Unidos. Eles fazem ponte aérea. Eu fazia ponte aérea São Paulo-Rio. E esse casal faz ponte aérea Orlando-São Paulo. Denis Pinheiro e Cíntia Sávio. Que honra ter vocês com a gente. Bem-vindos, meus amigos. Sejam muito bem-vindos. Um prazer enorme estar com vocês aqui. A energia de vocês é fantástica e a gente vem aqui para contribuir um pouco com vocês e curtir um pouco mais o dia, que o negócio é bater um papo gostoso, né? É isso aí, a gente tá honrado de ser o primeiro convidado aqui desse podcast, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, como tudo que vocês fazem, tenho certeza que vai ser um sucesso. Amém. Eu gosto muito de começar o podcast em falar o porquê que a gente trouxe vocês pra cá. O Gerações Club é quem patrocina oficialmente o GeraCast, e no Gerações a gente fala exatamente sobre esse poder do legado. E eu penso que como empresário, a galera às vezes troca o que é mais importante, de fato, perpetuar as nossas empresas, seja elas sendo vendidas ou realmente deixando um legado. E vocês escolheram trabalhar junto. Há quanto tempo vocês estão casados? A gente tá casado há 15 anos. É uma escolha que é diária. Não só no casamento, mas na vida pessoal. Eu queria que vocês dessem uma dica pra nós. Eu e o Vini estamos há 5 anos juntos. Se vocês pudessem dar uma dica desses anos todos de casado, o que sustentou vocês por tanto tempo para que perpetuasse essa geração que é tão linda, que são esses 2 filhos maravilhosos que vocês têm? Cara, eu vou até acrescentar um detalhe. Antes mesmo de casar, a gente já foi sócio namorando. Caramba! Né? Então, assim, eu sabia. É muito amor, né? Você é só muito depois amor, cara. Porque no namoro ali é teste. E aí, quando o negócio é o seguinte, né? Negócio, assim, são 2 gênios fortes aqui, 2 filhos mais velhos. E aqui, assim, foi assim, pra acertar as arestas, arredondar. É porque tem que ter amor pra dar certo mesmo, né, mano? A gente começou a namorar e aí, com 2, 3 meses de namoro, a gente resolveu abrir nossa primeira empresa, que era uma loja de roupas. Né? Na cidade onde a gente nasceu, uma cidade pequena no interior de São Paulo, e a gente resolveu abrir essa loja de roupa. Ela durou pouco tempo, mas de lá a gente tirou muitos aprendizados, né? Inclusive um dos aprendizados, né? Como resolver conflitos. Extremamente importante. Você sabe o que é legal? Quando eu comecei a namorar o Vini, e eu vejo que isso tem a ver com os malucos mesmo, menos de 1 mês de namoro, a gente decidiu adotar um cachorro. Foi. E eu lembro, 2 coisas que a gente fez em menos de 3 meses. A gente adotou um cachorro e já decidimos comprar a nossa festa de casamento. Por quê? Era pandemia. Veio uma promoção bombástica. Era pandemia e Black Friday. Exato. E veio uma promoção bombástica de um salão. E eu falei assim, eu muito dominante, falei o seguinte: saiu uma promoção de um salão top e eu quero fechar. Se a gente não casar, a gente racha essa festa, eu faço uma festa, você faz a tua, pode ser? Ele falou, vambora. Então é muito aquela coisa, eu tinha tanta visão a longo prazo, se não der certo, a gente se vira. E eu vejo que vocês decidiram isso com 3 meses. E o Vini nessa história, assim, vamos que vamos, eu tô dentro, paixão até a milhão, né? Porque não basta um só ser doido, tem que ser os 2. Tem que ser os 2 malucos. Tem que ser os e eu 2. queria perguntar pra vocês exatamente sobre isso. O perfil diz que ele fala muito sobre aquela coisa do dominante, influente, estável, conforme. E eu vejo quanto vocês 2 são dominantes, mas ao mesmo tempo vocês são complementares. Si, queria muito ouvir você nesse lugar da mulher que normalmente tem um olhar de sabedoria e o homem vem com essa visão. Como que vocês conseguem fazer esse match perfeito? Porque o perfil de vocês consegue ser ao mesmo tempo dominante para que você faça o Denis brilhar, mas ao mesmo tempo o Denis também faz isso com você. Como que vocês conseguem casar essas 2 personalidades tão fortes? Olha, Lari, é uma escolha diária que a gente faz, né? E até pensando na sua primeira pergunta, acho que a resposta é a mesma, né? A gente tem que ter muita clareza de onde a gente quer chegar. A gente tem que ter muita clareza de quem a gente é e de quem o nosso parceiro é, porque nós somos pessoas diferentes, né? Com o mesmo propósito, né? Com um mesmo objetivo de fazer prosperar a nossa família, né? Tanto na área financeira como na área afetiva, ver nossos filhos crescendo, né? Então, é sempre ter o objetivo claro, né? Em mente, né? E fazer a escolha diária
de ter a sabedoria também de saber que tem hora que é a sua vez de brilhar e tem hora que é a vez do outro de brilhar, né? Então tem que ter esse equilíbrio, né? É uma escolha diária, sabe? Eu acho que não tem um único elemento que faça a gente dar certo, sabe? Até porque nós somos pessoas que nos transformamos ao longo do tempo. Então nós somos pessoas que vão sendo diferentes, né? Conforme a gente vai passando por experiências. É quase que uma pedra sendo lapidada. Exato. Você vai ajustando. E eu gostei que você falou, arestas, né? São duas pedras sendo lapidadas ao mesmo tempo. E às vezes o que acontece? A pontinha dessa pedra que não lapidou ainda tá machucando a pedra do outro. Então, assim, aos poucos um vai tendo que ter a compreensão um do outro. E é legal que a Cíntia comentou também da questão de ser uma escolha diária. Apesar que quando a gente escolheu desde sempre, a gente pensa dessa forma, o que a gente escolheu pra quando a gente casou é pra sempre, né? E a gente vai fazer o esforço pra isso ser pra sempre. Porque a gente escolheu com muito carinho e com muita certeza. Só que ao longo do período a gente transforma, cada dia você é uma pessoa diferente. Por isso que é uma escolha também, todos os dias uma nova escolha, né? E aí essa escolha é pra você, porque o que acontece? Uma pessoa transforma ali, se você não acompanhar, você fica pra trás. Você como casal, você como pai e filho nessa jornada, todos estão transformando essa jornada. Imagina um pai e um filho, quando vê o filho crescendo e brilhando cada vez mais, como ele também tem que se transformar para deixar e ajudar esse filho a brilhar mais, né? Eu acho que um pouco disso que a gente tem que fazer para um ajudar o outro a brilhar mais e acompanhar nessa jornada, senão ficar muito para trás e acaba acontecendo o que a gente não espera, né? Então a gente tem que um ajudar o outro a desenvolver, um ajudar o outro a crescer, um compreender o outro. Eu acho que isso é uma coisa assim que faz parte da jornada. Vocês estão com 5 anos juntos, vocês sabem muito bem disso aí. Não, e é muito legal porque eu e a Lari, eu sempre falo isso, se nós não estivéssemos trabalhando juntos, eu acho que nós não estaríamos casados. Com certeza não. Porque a nossa rotina é insana. A gente hoje tem 3 empresas. Então, pra gente, é engraçado que pra muitos casais, trabalhar juntos é sinônimo de acabar o casamento. Pra gente é o contrário. Eu vejo que nosso relacionamento, ele cada vez mais se torna duradouro por conta disso. Porque essa loucura, e a gente tá no mesmo foco, e chega em casa meia-noite, 1h os dois juntos, e fala, cara... Aí eu sempre falo isso, imagina, Lari, eu sendo, sei lá, CLT ou você, e aí, cara, um chega 1h e o outro já tá em casa. Não tem como. Gente, eu sinto uma coisa muito similar. Sinto uma coisa muito similar. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Assim, ó, ontem, assim, ó, não sei se acontece com vocês também, a gente trabalha o dia inteiro junto, a gente vive junto, 100% do tempo junto com as crianças, na empresa. E ontem eu fui caminhar com a Cíntia, na caminhada assim, 10h30 da noite, e a gente foi trocar ideia, conversar. E parecia que a gente, poxa, me conversar com a minha esposa. Não vejo há uma semana! Cara, é 24 horas. Ontem foi exatamente igual. Ontem a gente fez assim. Tanto que um amigo... Qual que é o grande problema da vida corrida? Todo momento tem oportunidade. E aí era 8h. Eu saí de uma feirinha na porta da minha casa. Cheguei, lavei um monte de siriguela. Juro pra você, coloquei num prato. E comecei a comer. Sem fazer nada. Aí a gente recebeu uma ligação. Jantar, networking, Alphaville. Aí o Vini, bora? Eu falei, a gente precisa aprender a falar não. Meu amigo, amo você, mas eu estou de pijama, camisola e blusa do meu marido. Eu não quero fazer nada. E aí eu desliguei e falei, amor, vamos descansar. O Vini tava com uma puffer, aquelas blusas bem enormes. Gente, a gente deitou no sofá, sem brincadeira. Aqueles 5 minutos foram totalmente renovadores pra gente. Foi. E a gente ficou falando nada sobre tinta. A gente vai se mudar? E a crômio? E a verde, não sei o quê? E a gente se conectou nesse lugar. Então eu vejo que a nossa maior fortaleza é trabalhar junto. E ao mesmo tempo a nossa maior fortaleza é ter esse lugar de conexão. E uma coisa que eu vi, que eu gostei que vocês postaram isso. Vocês falaram assim, ó... Acabei de escolher caminhar com a minha esposa pra bater papo sobre o dia. Porque vem muito nesse lugar das funções. Eu tenho uma mania, e eu faço isso muito com os meus amigos. Quem tá falando aqui é a Lari empresária. Quem tá falando aqui é a Lari amiga. Porque eu vejo que são multifacetas de quem eu sou. E é exatamente assim que eu vejo no poder da empresa familiar. Existem multifacetas. Existe a Lari esposa, existe a Lari amiga, existe a Lari sócia. E toda vez que a gente vai conversar, é muito engraçado. Eu falo uma terceira pessoa. Então, a Lari sócia acha que não. Agora mesmo numa conversa, né? Ele era meu mentorado e eu também ele presta serviço pra mim. Eu falo... Que eu penso nas minhas histórias. Cara, a Lari sócia pensa isso, mas a Lari mentorada, a mentora...
Acho que você tá viajando. Então eu gosto muito desse lugar, dessa multifaceta, e eu vejo que esse poder do casal que empreende junto. Eu amo o Vini, ele é o amor da minha vida, mas se nós não trabalhássemos juntos, eu tenho certeza que a gente teria separado. Por quê? Ele ia estar lá na Lua, eu ia estar lá na China, e a gente não ia se encontrar. Então, mesmo a nossa vida sendo uma loucura, mesmo a nossa rotina sendo uma loucura, a gente se encontra nesse caos. E eu gosto muito disso. Eu vejo que vocês têm o mesmo poder, né? sim. Quase que um salzinho no casamento. É exatamente a mesma coisa pra gente, porque quando a gente trabalha junto, a gente tem o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Então, você entende se a outra pessoa vai chegar 1h da manhã, você entende se a outra pessoa vai ter que passar um mês em Alphaville, né? Né, Lari? Porque a gente tem o mesmo objetivo, a gente tá lutando pela mesma causa, e cada um com as suas habilidades e com as suas oportunidades, né? E pensando no bem do todo, né? Então, e eu sinto a mesma coisa que vocês. Assim, Muito bacana. a Cíntia, a esposa, e a Cíntia sócia, né? Assim, eu lembro a última vez que a gente tá sempre juntos, né? A gente, todos os dias, a gente começou a namorar, a gente namorava todos os dias. A gente sempre foi muito intenso. Assim, ó, eu tinha um relacionamento anterior, e sempre não era assim. Quando eu conheci essa mulher, o mundo meu virou. Resetou a nova fonte, né? Então foi fantástico. E aí, com esse negócio de ter duas bases, chegam alguns momentos que a gente fica um pouco mais distante. E aí teve uma hora que eu tive que ficar um mês fora. Quando passa de 30 dias ele um mês longe, fora e um mês aqui, por conta dos nossos longe compromissos. do outro. Então, assim, eu tive que ficar 30 dias longe dela e longe das crianças. Nossa, eu começo a surtar. E ela falou assim, amor, tem que ir. A Cíntia esposa não quer que você vá. Mas verdade. a Cíntia sócia sabe que você tem que estar lá. Precisa ir. Então, assim, pro bem de todos, diga ao povo que você vai. Exatamente, você é tão louco agora mesmo. Sim. A gente tá com uma viagem, eu fui convidada pra uma viagem internacional, e eu falei, amor, vamos. Ele falou, Lari, não. Eu falei, como assim? Como assim não? Ele, não, Lari, você vai? Eu falei, não tem como, eu não quero. Imagina um país mais romântico, Suíça e não sei o que. Ele olhou pra mim e falou, Lari, é uma semana antes dos Gerações, é exatamente a mesma semana que a gente muda como família. Lari, não tem como? Vai você. Vai 4 dias e volta. Eu falei, não, amor, eu não quero ir sozinho. Ele falou, Lari, o marido quer muito ir com você, mas o sócio não pode ir. Porque a gente tem 3 operações com a pior semana da operação. Então não é sábio fazer isso. E eu olhei e falei assim, ele tá certo. Então é muito esse lugar dessa faceta e você ter essa sabedoria de como dosar. O que eu queria te perguntar, muitos homens da nossa geração têm medo de mulheres fortes. E esse não foi o seu medo. Pelo contrário. Eu vejo isso em vocês. Você traz à luz a maior fortaleza, que é a Cíntia, mas ao mesmo tempo, a sua identidade e a sua fortaleza não é minimizada. E foi isso que eu encontrei no Vini. Um cara muito seguro de si e que me trouxe à luz todas as minhas qualidades, mas ao mesmo tempo ele é meu porto seguro. Como é ser um homem forte ao lado de uma mulher forte? Olha, eu vou falar pra você assim, tem que baixar a cabeça e apanhar muito. Brincadeira! Na verdade, assim, o que é bacana assim, com a Cíntia, a relação com a Cíntia que eu achei legal, assim, a Cíntia é uma visionária e sonhadora, então assim, ela tem essa questão, essa energia, e isso que carrega o casal pra frente, né, então assim, a gente vem de infância muito simples, né, e quando a gente, assim, minhas crianças sonhavam em ir pra Disney. Minhas crianças. Aí o que aconteceu? Bebês não sabiam nem falar. Não sabia nem falar, e aí assim, elas sonhavam em ir pra Disney. Então, a Cíntia, por exemplo, eu não queria ir pra Orlando, só pra ter uma ideia. Eu não queria ir pra Orlando. Caramba! Eu queria fazer outras coisas, ir pra outras instâncias. E assim, eu não queria ir. E aí, a Cíntia, com um sonho dela, faz a gente ir pra Orlando. Quando eu tô em Orlando, eu me apaixono por Orlando. E aí, a gente começa a investir em Orlando, a querer fazer investimento nosso em Orlando. E as coisas começam daí dos sonhos da Cíntia. Então, normalmente, a Cíntia, ela consegue identificar potenciais, assim, possibilidades, oportunidades. Uma visão de águia, sonhar, sonhar, e aí a gente vai fazer acontecer. Então, se eu não tivesse com a Cíntia, eu tenho certeza que eu não estaria onde que eu tô hoje. E assim, eu nem consigo, na verdade, imaginar minha vida sem a Cíntia. Mas assim, se a Cíntia não tivesse essa característica, a gente não estaria onde que a gente tá, onde que a gente se desenvolveu. Porque assim, a gente vem de família muito simples, né? E os sonhos delas, acho que nos leva além.
Mas só complementando, né? Eu acho que mesmo eu sendo meio doidona, né? Com esses sonhos e tal, sonhadora, sempre fui uma garota sonhadora, eu também não estaria onde eu estou sem o Denis. Por quê? Porque não adianta só sonhar. Você tem que ter clareza, organização, planejamento para você realizar. E esse é o Denis. E aí, Lari, pensando... Então, assim, a gente tem habilidades complementares, né? E pensando no que você falou, eu também vejo isso. Inclusive, parece que quanto mais... não sei, quanto mais parece que o mundo evolui... Tem mais pessoas que têm mais homens aparecem, né? Com esse medo da mulher forte, com esse medo. Eu vejo muito isso. Eu vejo isso em parentes, eu vejo isso em amigos, eu vejo isso em vários casais, sabe? E se eu fosse, de fato, casado com uma pessoa que me limita, eu também não estaria onde eu tô hoje, né? Então, acho que é uma questão complementar. E quando ela se sente limitada, sabe? Ela fala assim, peraí. Tem alguma coisa errada aqui. Não, e quando eu vejo uma mulher limitada, eu fico indignada. Nossa, imagina. Eu compro Ela briga pela mulher também é ela. Eu nem brigo com eles, né? Eu brigo sozinha comigo e reclamando pro Denis. Né? Muito bom. E até puxando um pouco desse assunto que vocês falaram de Orlando, o que fizeram? O que na verdade levou vocês para esse lugar? O que de fato... fez? Vocês que visão foi essa, que né? visão do nada, Orlando. Como é que foi isso? Conta essa história. Orlando? Então, o Orlando é uma coisa que eu venho de infância simples, né? E é onde eu cresci. As crianças eram assim, as meninas vão ser dona de casa ou vão trabalhar no comércio, os meninos vão trabalhar na fábrica. Era aquela vida que você já tinha um destino. E eu era meio doidona, assim, sempre falava que um dia eu vou pra Disney. Aí ela aquela coisa que... Você é médica, vou morar sozinha. As coisas que... Da onde eu vim, da cidade pequena que eu vim, eram umas coisas de doido, né? E eu era até a doidinha ali da família, a doidinha da escola. A mãe dela fala assim, vai ser, filha, vai ser, você vai. Filha, vai, filha, vai. Sabe? E aí, quando a gente... assim, a gente é de família simples, classe média baixa, mas o que faltava não era nem dinheiro, é mais mentalidade, sabe? Classe média, que classe média? Classe média baixa não, classe baixa. Pobre. Aí fala o seguinte, na verdade, eu era muito pobre e a Cíntia era pobre. Eu falo que eu era pobre e o Denis era paupérrimo. Mas a maior pobreza ali era a mentalidade mesmo das pessoas, né? Sim. Quando a gente cresce e alcança os nossos objetivos, eu tenho aqueles sonhos de criança ainda. Eu não virei médica, mas virei advogada, né? Eu não fui morar sozinha, mas eu fui morar com meu marido no melhor lugar que a gente conseguia morar na época, né? E aí eu tinha um sonho de ir pra Disney e a gente, com as crianças bebês ainda, resolvemos ir pra Disney. A gente se apaixonou pela Disney e começou a voltar lá. Na minha jornada como advogada, eu trabalhava na área da construção civil, fazendo M&As, acordos societários. Investidores, né? Ajudava investidores estrangeiros, europeus, que investiam no Brasil, a fazerem aquisições de empreendimentos imobiliários, construtoras, imóveis. Eu ajudava eles a fazerem isso. E... nessa época, né, eu era muito jovem, né, comecei a trabalhar isso com isso com 25 anos, por volta disso, né, eu sou bem mais velha que vocês, né? Eu não acho, tá super conservada. E eu comecei a trabalhar nessa área e eu comecei a perceber o quê? Vou até dar um exemplo aqui, que é um exemplo que eu sempre dou, que é um caso bem emblemático, né? Que foi um dos primeiros que eu vi. O investidor tinha colocado 400 mil euros, que era R$1 milhão. Ele colocou lá num condomínio de casas. O condomínio de casas demorou 3 anos para terminar de ser construído. Foi construído, teve lucro. Depois de 3 anos, ele teve uma retirada de R$1,5 milhão. Então, devolveu R$1 milhão dele, teve 500 mil de retorno ali, reais, né? De lucro, né? Reais, né? Então, 400 mil euros era R$1 milhão. 3 anos depois, esse R$1 milhão se transformou em R$1,5 milhão. Só que na hora que ele foi retornar o dinheiro dele para a Europa, o R$1,5 milhão era tipo 390, 380 mil euros. Então, se você vê, ele investiu 400 mil euros e 3 anos depois ele tirou 380, 390 mil euros. Que loucura. Menos do que ele tinha investido, só por causa da desvalorização do real. E esse é um exemplo, né? Esse é um exemplo, né? Esse foi o primeiro que eu vi, o mais emblemático, né? E ele era um investidor pequeno na época, porque os investidores investiam muito dinheiro, milhões, né? E ele era um investidor pequeno e ele me chamou muito a atenção e a partir daí comecei a prestar atenção nisso. E aí o que acontece?
pensa o seguinte, ele investiu, ele entrou na SPE, ele correu risco trabalhista, ele correu risco tributário, ele correu risco da atividade, deu certo, deu lucro, o construtor deu tudo certo, conseguiram vender, foi tudo no prazo, ele teve lucro, mas no final das contas, ele teve, na verdade, prejuízo. Porque o mundo não é real, o mundo é dolarizado. E a partir do momento que ele tira em euro menos do que ele tinha antes, ele tem menos dólar. Se você vê o iPhone, né? O iPhone, nos Estados Unidos, não importa o ano, é sempre R$1.000. Esse ano é R$1.000, ano passado é R$1.000. Desculpa, $1.000, né? Sempre $1.000, né? Esse ano é $1.000, ano passado era $1.000. Agora o iPhone no Brasil, não. Um ano é 7.000, outro ano é 10.000, outro ano é 15.000. Um ano ele é uma moto, outro ano ele é um verdade. Celta, outro ano ele é um Onix, pelo valor, eu digo, né? De referência. E é tão louco isso, porque eu penso muito... A Lulu fala isso pra gente, né, amor? 1.000 moedas. Então, é 1.000 moedas. Então, se você olha pelo dólar nessa ótica, sempre você vai enriquecer se você tiver o seu patrimônio dolarizado. Exato. E aí, o que acontece? Depois dessa jornada, né? Eu tinha minha carreira de advogado, o Denis tinha a carreira dele na indústria, ele era executivo de uma multinacional, né? Cresceu na multinacional, teve toda uma carreira linda também lá, com gestão de pessoas, com uma série de coisas, né? E isso ajudou depois a gente a empreender, porque ele tem uma série de competências que eu não tenho, né? Gente, até programação neurolinguística, esse rapaz estudou, então... Caramba, PNL na veia. PNL na veia. Enfim, e aí, quando a gente tem a oportunidade, empreende, a gente abriu nossa construtora, incorporadora e tal, e a gente consegue um patrimônio, que era um patrimônio que para nossa realidade de infância era um patrimônio muito considerável, a gente não quer perder isso de jeito nenhum. E eu sempre quis 3 coisas, né? Liberdade, segurança e legado. Liberdade geográfica e mental, porque eu nunca aceitei estar presa a um lugar ou estar presa a um tipo de mentalidade, sabe? Segurança, porque eu nunca quis vender o almoço para comprar a janta, sabe? Eu sempre quis ter uma segurança financeira. Perfeito. E quando a gente era jovem também, a gente foi assaltado e tal, então segurança também para mim, segurança física sempre foi muito importante. E legado, eu queria deixar um legado para meus filhos, diferente, sabe? Queria transformar a vida dos meus pais. Então, quando a gente vai pro exterior, e aí a gente escolhe Orlando, porque a gente amava Orlando, para dolarizar nosso patrimônio, para trazer essa segurança, a gente tem também liberdade e legado, sabe? Então a gente vai buscando segurança e recebe muito mais que isso. Porque a gente descobre que a gente tem liberdade geográfica, a gente não precisa ficar no Brasil, a gente pode ir para onde a gente quiser, a gente conhece outras pessoas, outra mentalidade, sabe? Tem uma liberdade mental, e a gente tem segurança física e segurança patrimonial, né? E a gente de fato deixa um legado, porque para as crianças hoje, investir fora não é um tabu. Investir fora, eles podem investir aqui, podem investir na China, podem investir em qualquer lugar. Né? Pra eles não tem fora, né? É o mundo. Assim, não é onde eu vou comprar onde eu vou fazer um melhor investimento na minha cidade, onde eu vou comprar imóvel na minha cidade. É onde eu vou comprar imóvel no mundo, onde é melhor, sabe? Então, as crianças, elas crescem com outra mentalidade, com outra cultura, sabe? Da onde a gente vem, por exemplo, normal a pessoa fazer o seguinte, ela cresce, né? Ela vai seguir a mesma atividade do pai ou da mãe ali, vai comprar uma casa talvez no mesmo bairro dos pais, e ali fica, sabe? O mundo fica muito pequeno, né? E quando a gente dá esses... puxadinho pra poder puxadinho. E aí quando você dá esses passos e vê que o mundo é maior, cada vez você transforma nesse mundo ainda maior. Então, assim, esse investimento em Orlando, em Miami, ele abre a mente, abre as possibilidades, é muito mais do que simplesmente um investimento imobiliário, que nem a gente falou. A pílula de sabedoria que a gente tira daqui é: se você der um passo fora do mundo que você faz parte, você consegue encontrar liberdade e segurança, e você consegue deixar um legado. O que a Cíntia e o Denis nos ensinam aqui é: você não é responsável por onde você nasceu, mas você vai ser responsável por onde você vai morrer. E a visão deles de longo prazo fez exatamente isso. Eles vieram do interior de São Paulo, uma cidade que muitas vezes você não sabe nem apontar no mapa, mas hoje eles conseguem apontar de onde eles saíram, mas onde eles conseguiram estabelecer o legado deles. E é exatamente isso que você precisa entender. A sua geração só vai viver o novo se você tiver visão. A sua geração só vai enxergar um novo lugar se você for o primeiro a colocar o pé fora de onde você quer. E precisa só disso daqui: ousadia e coragem para você mudar o seu legado. É isso, é isso. Muito forte isso. Porque eu vim de uma realidade em que a minha mãe escolheu sair da realidade que ela tinha.
Ela escolheu mudar o legado dela. E eu consigo viver isso. Então eu vejo quanto os filhos de vocês têm essa sorte. Mas cabe a eles conseguirem extrair isso. Sim. Porque dinheiro no mundo compra mentalidade. Dinheiro no mundo não importa. Ele não consegue ensinar. Eu falo isso muito, né, Vi, no Gerações. Eu falo assim, visão eu não consigo ensinar. Eu posso ajustar uma série de coisas, mas se você não souber minimamente sonhar, então você deu um passo. E normalmente as pessoas acham que tem que dar o passo perfeito. Você fala muito disso, né, amor? Não, tem até um livro que eu tava lendo sobre hábitos, e ele fala, cara, não adianta, você pode, só se você, o avião, e ele cita até algum estado lá nos Estados Unidos, mas vou dar um exemplo como se fosse no Brasil. Se ele estiver saindo do Rio de Janeiro, e estiver indo pra Minas Gerais, e ele mudar 1 grau, ele para em São Paulo. É tipo isso, 1 grau só que ele muda, ele consegue mudar completamente o destino. Então, às vezes, você não precisa dar uma grande mudança. E essa questão de mentalidade é muito isso. Eu lembro que, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a empreender. E na época da escola, quando eu tava com 12, 13 anos, e aí, o que você quer ser? Cara, eu queria ser empresário, eu não sabia, eu não queria ter uma profissão, eu queria ser empresário. E eu não sei de onde veio isso, tipo... E é muito louco. É a primeira pessoa que eu vejo, eu quero ser empresário. Eu acho que eu nasci num mundo muito pobre, cara. Mas eu pensava nisso, eu falava, cara, eu quero ser dono de empresa, eu quero... Legal. E é muito louco, porque eu olhava pra um número assim na minha cabeça e eu falava, cara, um dia eu ainda vou ganhar isso, um dia eu ainda vou ter esse carro. E eu sempre mentalizei, eu sempre acreditei muito nisso. Eu falei, cara, não é possível que a vida, ela é você acordar cedo, pegar o metrô lotado, e aí você chegar no seu trabalho, trabalhar 8 horas, passar lá, voltar no metrô lotado e passar a vida inteira repetindo esse padrão, recebendo 1 salário, 2 salários mínimos e trabalhando pra pagar conta, pra sobreviver. E aí você morre e acabou a vida. Cara, eu pensava, não é possível, né? Não é possível que a vida ela é resumida nisso. Tem algo a mais, tem como você conseguir viajar, tem como... Cara, qual é a receita? Tanto que quando eu comecei a trabalhar, empreender, meu primeiro livro foi Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. Pai Rico, Pai Pobre. Eu comecei a ler esse livro e falei, cara, existe uma receita que ela tá muito atrelada à mentalidade e isso, porque não tem jeito, a sua mente ela é capaz de construir o seu mundo. E é muito louco. Até puxando um pouco dessa parte de mentalidade, eu lembro uma vez quando meu avô ele morreu. Eu tinha 15 anos, eu fui criado pelo meu avô, minha avó e minha tia. E os 3 morreram em 3 anos. E quando meu avô morreu, eu olhei ele naquela situação no hospital e na minha cabeça, olha que louco isso, eu tinha certeza que eu tinha um câncer na garganta. E aí eu não conseguia mais comer e passei 3 meses sem conseguir comer. E eu comia só sopa. Porque na minha cabeça, eu olhava no espelho, eu via um nódulo que não existia. Só que eu conseguia enxergar isso na minha mente. Então é muito doido você pensar que mente, a sua mente ela é capaz de construir. Você vê gravidez psicológica. Cara, tem cachorro que tem gravidez psicológica. A nossa cachorra da minha mãe... Saía leite da teta dela, a barriga cresceu. A gente falava, não, ela tá grávida. Quando fazia ultrassom, nada, psicológico. Cara, como pode um cachorro... Ela ficava com barriga de grávida, era assustador. Então você vê que assim, a mentalidade ela é capaz de transformar a realidade. Você me lembra de uma frase que se é possível sonhar, é possível realizar, que é do Walt Disney. Então é muito esse lugar. O Vini me falou isso na primeira semana de namoro. Se é possível sonhar, é possível realizar. Então é exatamente isso que vocês vivem. O que eu acho legal, pegando os 2 pontos que vocês comentaram, né? Porque assim, você comentou da questão de sair, né? De você ter a visão pra você sair. Às vezes a pessoa até tem a visão, mas falta atitude, né? Dela sair. Às vezes, por que não tem atitude? Por causa da mentalidade. Hoje mesmo a gente estava conversando. Eu vou falar a gente tem algumas barreiras que o mundo que a gente foi criado coloca pra gente que a gente não tem, às vezes não tem merecimento, ou a gente tem que trabalhar. Eu tenho uma questão minha que eu tenho que... Se eu não tiver me esvaindo, se não estiver suando, não estiver saindo gota de sangue, tanto que o trabalho parece que pra mim não é valioso. É quase que você tem que sofrer. Eu tenho que sofrer pra valer alguma coisa, sabe? E não é isso. Na verdade, você tem que agregar pras pessoas, né? Você tem que agregar pro mundo, você tem que entregar alguma coisa pro mundo. Mas algumas crenças são enraizadas na gente, que elas são crenças limitantes, e isso é importante a pessoa ter ali como sair disso, né? Identificar as crenças limitantes que faz com que você fique preso naquele mundo seu. Que às vezes, poxa, é um passo tão simples e para você passa a ser tão pesado. Hoje mesmo a gente estava conversando com uma corretora nossa de algumas barreiras que ela estava colocando para ela dar o próximo passo, que era assim, poxa, ela assim, tentando mostrar para ela as barreiras que ela mesma estava impondo para ela. Porque não existia lá na prática, não existe fisicamente, mas ela estava criando as barreiras assim como o seu nódulo, né? E aí, quais são essas barreiras? Quais são esses empecilhos? É importante você pensar também quais são as barreiras, quais são os empecilhos que estão deixando de você
de ir pra frente, né? Às vezes, eu tô falando de coisas simples no nosso dia a dia, mas o que te impede de fazer um investimento, por exemplo, em Orlando? O que te impede de ir pra Orlando, de ir pra Miami, de sonhar, de ter coisas diferentes, né? E o quanto, depois que você dá esse passo, o quanto que você é gratificado, assim, o quanto que Deus te enche de graças, porque você deu o próximo passo, porque Deus nos fez pra ser feliz, pra brilhar, que nem vocês estão falando de brilho, onde Deus fez pra gente cara, nós fomos feitos para ir muito além. Então, se você tá num ponto, pensa que aonde você pode chegar. E assim, ó, se for Orlando e Miami, a gente tá aqui pra ajudar. Total. Isso é muito forte. A Bíblia fala um versículo que diz assim, ó: Deus tem planos de bem e não de mal, planos de nos fazer prosperar. E é biblicamente provado de que o Senhor tem o melhor pra nós. E é tão louco pensar isso, porque normalmente a religião, ela sempre quis trazer o rico na outra moeda. É quase que não pudesse estar no mesmo papel, Deus e o rico. E na verdade, o problema é o amor ao dinheiro. O problema é eu me mover apenas por dinheiro. Mas o enriquecimento não é um problema. E esse senso de merecimento é muito das histórias em que a gente é contado da nossa infância. A gente viveu um treinamento que é o método CISI, que eu particularmente indico pra todo mundo. Parece que eu ganho comissão, de tanto que eu amo indicar. E eu brinco que lá eles me ensinaram muitas coisas. E uma das mais engraçadas, esse é o spoiler que eu posso dar, ele faz isso daqui, ó. Olha pra baixo e vê a sua barriga. Aí você olha pra baixo, olha pra tua barriga, e ele fala, aperta a tua barriga. Então eu vou pedir pra todo mundo que tá aqui no estúdio apertar a barriga. Aí você começa a apertar. A barriga que você tá apertando, você merece ela. Se você não tem barriga pra apertar, é porque você merece ela. Mas se você tá com uma banha aqui apertando que eu tô com a minha, eu mereço ela. A culpa é minha. E o grande problema são as historinhas que a gente conta. Ai, é porque, nossa, ai, é porque eu era pobre, ai, é porque eu nasci num lugar tão ruim. E não, chega de historinha. Até quando você vai continuar contando historinha? Até quando você vai continuar colocando empecilhos na sua vida? Denis e Cintia estão aqui pra provar que não importa de onde você nasceu. Eles chegaram em Orlando e hoje têm um patrimônio multimilionário em dólar. E porque eles escolheram isso. E a grande verdade, e que eu vejo que até hoje se você não saiu do lugar, é porque você quer ficar nesse lugar. E é muito mais fácil a gente contar histórias da nossa vida. É porque minha vida é muito corrida. A gente viveu isso na ordem. Eu não treino porque eu não posso. Não treina porque você não quer. Porque todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia. Esse dia a gente estava conversando com o mentorado e a gente falou exatamente disso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá dormindo realmente 2 da manhã e acordando 5h30? Porque se você dorme 2 da manhã e tá acordando 10h30, desculpa, você não quer ser um vencedor. Porque eu nunca vi um bilionário acordar 10h30 da manhã. Eu não vejo um cara que quer vencer acordar 10h30 da manhã. E é muito nesse lugar. As pessoas continuam contando historinhas. E o espelho só mostra aquilo que tá na nossa mente. Então o Vini viu esse nódulo porque a mente dele tava fraca naquele momento. E eu aprendi isso com o Vini. É muito engraçado, né? Eu sou mega pra frentex, super ousada, mas quem me trouxe visão foi o Vini. Quem me trouxe visão foi o Vini. Ele que me ensinou a falar assim, amor, você vive uma vida muito boa, mas tem muito mais. Eu falava, será que tem tanto mais? E visão é tocado pelo ambiente. Então você sai do ambiente, ele te muda. Quando você pisou a primeira vez em Orlando, você aprendeu um novo paladar, não retrocede. Não, exato. Você começa a ver o que é bom. Então o poder do ambiente, ele nos leva. Orlando, cara. A régua é essa. Orlando Toda vez que eu saio de lá, eu falo, cara, por que eu tô voltando pro Brasil? Orlando é outra medida, outra medida de régua. É outra glória. É o nível de perfeição, perfeição. né? Não, e parece que a grama não cresce, porque a grama tá sempre parada, então parece que não cresce. Aquelas árvores, aquelas plantas, O né? sentimento extra Matrix. Eu falo assim, gente, Orlando parece que foi feito por anjos. Não foi feito por mãos humanas. Eu lembro de eu andar na Disney e falar assim, Lari, não é possível que exista um lugar desse jeito. É mágico. É impressionante. E o legal dessa magia da Disney, ela passa pra cidade, né? Não fica só, né? Não fica só no complexo. É tudo muito perfeito. Nossa, é assustadoramente perfeito. É como deveria ser, né? E é engraçado, até mesmo nessa questão de mentalidade, porque tem muita gente que gasta muito mais indo pro Nordeste e ela não tem. Ela acha que pra ir pros Estados Unidos é muito caro. Cara, recentemente nós compramos de última hora uma passagem e pagamos ida e volta R$2.600. Foi isso mesmo. Tipo assim, passagem pro Nordeste, às vezes só de ida. Não, a gente vai. Eu tenho uma viagem, eu tenho 2 viagens na mesma semana e eu tô tentando literalmente ver qual batalha eu vou escolher, porque eu não sei o que eu vou fazer, ainda não decidi. Uma é pra Nordeste, a outra é pra Europa.
Eu estou te falando que a do Nordeste tá mais cara que a da Europa. Olha que Então, loucura, um que voo de loucura. 2 horas e meia. Então é muito louco o quanto a sociedade nos faz pensar que os sonhos grandes estão muito longe da nossa mão. Sim. E é muito engraçado pensar que o ambiente, ele muda a régua. Então é tão louco ver que as pessoas com quem você se afilia determina a sua visão a longo prazo. E que se você não entendeu essa chave, você está parado no tempo. Quanto mais pessoas, se o meio que você faz, a tua mente é mais forte, saia desse meio. Não faz sentido. Não faz sentido você se afiliar com pessoas que pensam menor do que você. Você precisa estar numa régua que essas pessoas te levam para um lugar. Que o mínimo que você vai poder ter é alta performance. É isso mesmo. Deixa eu comentar assim, às vezes a pessoa não dá o próximo passo por causa de um detalhe assim, poxa, mas eu não sei falar inglês. Cara, vai acontecer. Meu amigo aqui da frente aqui falou assim, eu vou dar um spoiler aqui, ó. Ele foi lá, o inglês do Vini não é perfeito. Mas a Lari foi lá e ajudou ele. Aí depois aconteceu, Lari vem antes embora e fica a Vini lá. Vini, você comeu, você bebeu, você dormiu, você se divertiu. Cara, Mímica, se vira, né? Se vira. E você aprende. Assim, o mundo tá ali pra te ajudar também. Deus te ajuda. Cara, se joga. Porque vai dar certo. Se joga nas coisas certas. Com vontade, Por experiência própria mesmo. A primeira vez que a gente foi, eu não falava inglês. Né? Lembra? Até hoje. Assim, Era The Books on the Table, meu inglês na época. Minha Gente, eu vim de família simples, eu tinha que escolher o que estudar. Eu não podia escolher estudar inglês. Eu tinha que... Não tinha essa opção. Não tinha essa opção. Eu tinha que ir, assim, todo o dinheiro que eu tinha que ir pra faculdade. Todo o dinheiro, sabe? Eu trabalhava 2 meses pra pagar 1 mês de faculdade. Não tinha como estudar inglês, não tinha internet, né? Eu sou mais velha, né, gente? Essa é uma questão interessante, assim, ó. Porque assim, ó, eu falo que Deus ajuda, porque Deus coloca as pessoas certas pra ajudar. E é verdade. Como é que a pessoa trabalha 2 meses pra pagar 1 mês de faculdade e faz a faculdade? Cara, porque Deus ajuda. Deus ajuda. Né? Deus colocou pessoas Deus multiplica, no caminho gente. da Cíntia, Deus colocou pessoas no meu caminho. Quando você se joga pra fazer algo que tá além da sua possibilidade, Deus coloca o chão. Deus é especialista em fazer o impossível. E vem muito nesse lugar de fé. E é engraçado porque quando a Bíblia fala de que fé move montanhas, nunca tem que ser um ambiente do possível. Porque o possível, o ser humano pode fazer. Sim. E é exatamente que vem Deus e fala assim, eu vou reescrever a tua história. Sim. É exatamente nesse lugar. Deus escolheu honrar vocês, mas ele não tem como honrar aquele que não se coloca e não se expõe a esse lugar. E eu vejo muitas pessoas terceirizando o milagre, mas elas não escolhem. O Flávio falou disso lá na Lagoinha e até deu super... A galera, nossa, hate, Deus não faz... Ele diz o seguinte, o possível eu posso fazer. Mas o impossível só o Senhor pode fazer. Sim. Então é muito nesse lugar, não importa qual seja o seu impossível, se exponha pra viver o novo. Porque é tão gostoso. E a nossa mente é tão limitada que às vezes a gente nem tá enxergando que é possível. É verdade. E aí a gente vai e Deus mostra que é possível. E é uma coisa assim que assim, recentemente assim, a gente tá falando, só Deus tá gritando pra mim. Assim, Deus tá falando assim, ó, mas sabe que legal? Assim, Deus tá gritando isso aqui pra mim. Tipo assim, ele já falou de um jeito, já falou de outro, eu tô escutando. Dá um alerta, uma Times Square, assim, ó. Exato. E às vezes é importante você prestar atenção. Então, cada momento ali, Deus, assim, vai passar a mensagem e vai... Por experiências, por coisas que vocês ouvem das pessoas, por coisas que vêm na sua mente, pensamentos que você vem, né? Enfim, né? Tem aquela historinha, né? Da pessoa que tá se afogando e aí toda hora passa um barco e aí depois ele fala, não, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. E aí depois... Ele chega no céu. Ele fala, Deus, mas não me ajudou. Como não? Mandei barco, mandei helicóptero, mandei boy, você não quis, né? É muito então isso. é muito isso, é muito da gente escolher ou ouvir, né? Escolher. E uma coisa que eu admiro muito em vocês, né? Vocês são super profissionais, vocês têm são assim, admiro em vários aspectos, né? Mas um específico falando desse assunto é que vocês prosperam sempre honrando a Deus. Então vocês jamais, assim, assumem... sabe, de uma forma mérito, egoísta assim, esse mérito. Não, Sim. vocês sempre honram a Deus e sempre trazem Deus e falam de Deus na jornada de vocês. Isso é muito bonito, sabe? Porque a gente vive num mundo que às vezes parece que até saiu de moda falar de Deus, né? E aí quando a gente vê pessoas como vocês, que são uma família, que hoje atuam ajudando famílias a prosperarem, falando de Deus, né? E enfim, ignorando histórias, né? Que a antiga igreja falava, né? Que você não pode
pode prosperar e tal, e trazendo que não, que Deus te ajuda a prosperar, isso é muito bonito, sabe? Eu acho que vocês fazem muita diferença na vida das pessoas. Obrigado. Que coisa linda, amei. Gente, estamos chegando na reta final. Caraca, passa muito rápido, Passa né? muito rápido. Foi muito gostoso. Nossa, gente, foi muito bom conhecer um pouco mais de vocês de perto. Tenho certeza que a galera aqui vai adorar. E eu queria, pra finalizar, que vocês, cada um de vocês, desse uma palavra, uma dica sobre essa questão de empreender em casal, sobre essa questão de trabalhar em família. Então, deixar uma frase, deixar algo que a pessoa possa falar, nossa, pronto, era isso que faltava para eu poder agora trabalhar com meu marido e assumir essa loucura, que não é fácil. Mas queria que... Peguei vocês aí desprevenidos. Não, eu acho que assim, eu vou colocar isso junto com a questão do sonhar, né? Legal. Né? Assim, acho que veio falando no caminho, eu não sei, mas ela comentou o seguinte, que juntos, né, quando a gente tem companheirismo, como você tem um companheiro de jornada, você pode ir além, né? Juntos somos mais longe e mais forte, até mais rápido, né? Então, assim, quem é pai e filho, cara, assim, ó, se entrega um no outro com o sonho do outro e vai junto, né? Quem marido e mulher, né? Vai junto, sonha, daqui a pouco vai num sonho maior e vai, né? Quem sabe assim, daqui a pouco é Orlando, daqui a pouco é Miami, daqui a pouco, né? E aí as coisas vão indo, porque assim aconteceu com a gente. A Lua, então né? possível. Elon Musk tá aí. A gente sempre fala assim, poxa, a gente fez isso, nossos filhos vão pra onde, cara? Vão fazer o quê? Vão pra Marte. Com todas as possibilidades que ele tem. Então, assim, cara, você abre tanto, o mundo fica tão possível, né? Quando você sai dessas amarras. Então, sai das amarras, se joga nos sonhos, né? Trabalhem juntos aí no foco no objetivo de vocês, que eu tenho certeza que vai ser algo maravilhoso, porque Deus coloca o chão. E eu vou falar uma coisa que eu aprendi com o Denis, né? Aprendi e direto tenho que rever de novo pra eu ver se eu tô aplicando esse conceito de fato, né? A gente, quando tem muita energia pra executar, a gente às vezes cobra demais o outro, mas antes de olhar no outro, a gente tem que olhar na gente mesmo. Sim. Porque apontar no outro é fácil. Ele não me entende, ele não concorda comigo, não sei o quê. Mas a gente tem que ver aonde é que a gente pode pensar mais, aonde é que a gente pode ser mais maduro, onde é que a gente pode ter mais, ser mais paciente, onde é que a gente pode melhorar, sabe? O Denis sempre fala isso, né? Toda vez que alguém tá apontando um erro no outro, ele fala assim, porque aquela pessoa não tem esse ponto cego. Aí ele fala assim, então olha pra você e fala assim, quais são os meus pontos cegos, sabe? Então eu acho que isso é um dos segredos que faz a gente dar certo, porque o Denis tem isso muito claro nele, e ele passa isso pra mim, né? E é uma jornada, né? Eu sempre busco refletir aí onde eu posso melhorar, e sempre pensando que a gente se ama, e quando a gente empreende, não só em casal, mas em pai e filho, né? Você tem um amor familiar, né? Então você tem que pensar que todas as pessoas estão ali, estão pra fazer dar certo, né? Então, você faz parte de fazer dar certo, né? As pessoas não têm que fazer pra dar certo o que você acha que tem que ser, né? Você é parte do dar certo, né? Então, acho que é isso que eu queria dizer, que é uma coisa que eu aprendi aqui com o meu marido. Bom demais! Chegamos à reta final desse episódio maravilhoso. E se você quiser saber mais sobre dolarizar o seu patrimônio, encontrar sobre empreendedorismo e sobre uma série de mercados, tanto o mercado imobiliário quanto o de construção civil, você vai encontrar no @DenisPinheiroUsa e @Cíntia com TH Sávio. Não deixem de acompanhar esse casal. A gente vai deixar aqui embaixo nos comentários para que você possa segui-los, porque realmente é muito legal você ver o dinamismo da vida deles. Porque eu não citei isso, mas eles têm 2 filhos adolescentes e eles colocam esses 2 filhos no meio da jornada. Então é muito legal, muito porque legal. Uma das coisas que eu sempre tive medo de empreender é como encontrar esse timing de colocar uma criança nesse mundo. Sim. E vocês me trouxeram essa possibilidade, de verdade. Eu olho pra vocês e eu vejo, vamos indo. E joga o filho no meio e vamos fazendo. Isso aí. E eles têm que se virar, o negócio fica pesado pra eles, a escola vai isso, vai aquilo, e eles se viram. É legal. É o seguinte, como é que eles vão ser depois? Porque o mundo é assim, se vira, não é tudo quadradinho. Pelo contrário, então isso mostra muito esse dinamismo da família deles, é uma coisa que eu admiro. Então, de verdade, vai lá acompanhar, porque realmente tem dicas infalíveis de como você consegue manter um casamento, ao mesmo tempo conseguir ser um bom pai e uma mãe, e não deixar o empreendedorismo de lado, porque a vida do empreendedor é esse dinamismo. Lari, tem ainda nosso podcast também, que a gente é o Café The Brokers. Maravilhoso! Que em breve Lari Lopes e Vini Firmino lá também, né? Que o Café The Brokers, eles fizeram esses dias um podcast com o Lázaro do Carmo, e foi um podcast maravilhoso, inclusive saiu a parte 2 recente do podcast.
podcast. Então, realmente, acompanhem lá, Café Muito The Brokers. engraçado a parte 2. A parte 2 tá bom? Eu não achei ainda a parte 2. É. Café The Brokers é um café que vai falar exatamente desse dinamismo. Eles vão deixar aqui embaixo todo esse caminho para que vocês possam segui-los e acompanhar o podcast deles. O GeraCast é um episódio que vai falar exatamente do dinamismo de trabalhar na empresa familiar e como conseguir consolidar esse legado. Muito bom, gente. Eu tô muito feliz. Eu muito também. feliz de estar aqui. E como a Lari tava falando, o GeraCast é um podcast do Gerações. O Gerações Club é uma mentoria para empresas familiares. Então a gente ajuda empresas familiares a performar melhor. A gente entra estruturando toda aquela empresa no 360, marketing, venda, financeiro, tudo. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo e a gente já tá ansioso por participar do Café com The Brokers. Café The Brokers. Deixa eu só falar isso só, aí. se E vocês você ensinam- se inscreva no canal aqui, né? Porque tem, com certeza, eles vão trazer muito conteúdo de valor pra você. E eles eles têm uma mentoria fantástica. Conteúdo porque- de valor que, inclusive, eles compartilham com a Nossa, gente. a gente aprende bastante. Já acabou, mas deixa eu só falar. A gente se aconselha com eles, hein? Então, E né? assim, ó, eles falam de geração porque são negócios de gerações, né? A Lari acabou de falar assim que a mãe dela deu o passo. Então, assim, eles estão E ali ela honra esse apoiando passo, e né? honrando ali, e compartilhando com as demais pessoas. E a gente, assim, ó, poxa, eu sou muito grato ali pelos conselhos, pelas dicas aí desse casal. bom. E eu tenho certeza que vocês podem contribuir com muita gente, que vocês já fazem isso, né? Obrigado. Esse é o poder do ambiente. A gente se conecta com pessoas verdadeiras, pessoas humanas, e eu vejo que esse é o poder da amizade. De um seguir ajudando o outro. Vocês ensinam a gente diariamente. Eu fico muito feliz da gente poder derramar sobre a vida de vocês. E eu quero te dar essa dica pra gente finalizar o episódio. Com quem que você tem se afiliado? Como que são os conselhos dos seus amigos? Você tem no seu telefone alguém pra ligar e você buscar um conselho de sabedoria? Se você hoje não tem, não se preocupe. A vida não acabou. Ainda dá tempo de ajustar. É exatamente isso que a gente vive aqui no Gerações, em todo esse ambiente. A gente não conheceria esse casal maravilhoso se a gente não tivesse num ambiente de pessoas maravilhosas. Então, quais ambientes você tem frequentado? Fica essa dica, né, amor? Pra gente perguntar. E colocar esse tom provocativo mesmo. Porque isso muda o jogo. Com quem você se afilia, muda o jogo. Eles decidiram se afiliar pra vida. E é por isso que mudou o jogo. Eu e o Vini decidimos nos afiliar pra vida. E é por isso que mudou o jogo. E você? Com quem você anda? Fica aí a dúvida.